Eu estava em Lisboa e a certa altura tinha sido colocado num serviço da administração militar que não era muito exigente em termos de horas. Podia ter alguma disponibilidade para dar aulas na primeira equipa que o professor Cedas Nunes constituiu para dar introdução às ciências sociais no antigo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, hoje ISEG. Foi a primeira disciplina de introdução às ciências sociais que ele conseguiu impor, digamos assim, nos cursos de economia em Portugal, estando nós a viver em ditadura e havendo uma enorme contestação estudantil. De facto, o regime respondeu com alguma abertura, portanto estamos já nos anos, final dos anos 60, princípio dos anos 70, com alguma abertura a disciplinas nestas áreas que foram de facto um tampão, de algum modo, à violenta contestação que havia nas faculdades. O Cedas Nunes tem esse papel histórico de introduzir uma disciplina que contribuiu para atenuar a conflitualidade e que nos deu uma margem de liberdade enorme para nas aulas darmos epistemologia das ciências sociais, mas adjacentemente marxismo. No ISCEF, Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, há um movimento que se intensifica, até porque é morto um dos estudantes pela polícia e aquilo deu um grande barulho. E há uma tentativa de serenar os estudantes fazendo uma reforma do ensino no ISCEF. Reforma é essa que, por pressão dos estudantes, e isso foi também aproveitado pelo Adérito Cedas Nunes, se criam cadeiras de iniciação às ciências sociais. Atenção, não se pode falar em sociologia. Sociologia era conotada com marxismo, ideias subversivas, não se queria isso de maneira nenhuma na universidade, nem pensar. De modo que ainda me lembro de estarmos a fazer os programas das cadeiras, que se chamavam muito ingenuamente Introdução às Ciências Sociais, Metodologia das Ciências Sociais. E estávamos sempre muito cuidadosamente a fazer os programas para não aparecer nada que depois fizesse chumbar as cadeiras e não poderem ser criadas. E lembro-me também, outra coisa curiosa, que era dar as aulas sabendo que eram dois sempre, estavam dois PIDs a ver o que é que nós dizíamos, e então eram dois agentes da polícia. Polícia política. Da polícia política. E então era muito curioso, porque estavam a acompanhar aquilo, não entendendo nada daquilo, e se porventura se falava em Marx, imediatamente tinham os caderninhos em que apontavam. Quando eu cheguei a Portugal, até antes, numa das férias, tive um contacto com o Dr. Adérito Cedas Nunes, uma pessoa que, quando eu comecei a virar-me para a Sociologia, é evidente que tira a curiosidade de quem é que estava a fazer trabalho nessa altura. E ao informar-me, é evidente, o Adérito era a pessoa e o Giz eram as referências de todos nós. Não havia, aliás, mais nada visível, digamos assim, em Portugal. E eu tive muitos contactos com ele e quando cheguei a Portugal fui conversar com ele e disse, olha, estou aqui, quero trabalhar na área da Sociologia, quero avançar. E o Dr. Adérito foi uma pessoa sempre muito simpática, aliás, ficámos amigos até ao final da sua vida, quando ele foi também ministro da Maria Lourdes Pintacilgo, bastantes anos mais tarde, e ele então ofereceu-me um lugar no Giz. Ele disse, você deve ficar aqui a trabalhar connosco. Porque é que não quer? Eu disse, doutor Adérito, muito bem, eu gostava talvez, mas gostava de tentar fazer alguma coisa nova em Coimbra, se for possível, mas quero manter sempre relações muito fortes consigo, na medida do possível. Conte comigo e, portanto, o seu livrinho das Ciências Sociais era a nossa Bíblia e continua a sê-lo, não é? Havia um livro, por exemplo, organizado pela equipa do professor Adérito Cedas Nunes, Questões Preliminares das Ciências Sociais. Era um livro muito interessante porque mostrava que à unidade do real se contrapõe uma pluralidade de ciências sociais.
cuja interconexão era frágil e francamente sobrelevada pela sua disjunção. Mas criava-nos um apetite de articulação entre essas várias formas de olhar o social. No fundo, teríamos a realidade social como objeto que desprendia múltiplos olhares da economia, da sociologia, da história, da ciência política. Foi criado o ISCTE em 72. Em 72 e o Cedas Nunes veio. O Cedas Nunes veio e trouxe parte da equipa, quase toda. Convidou-me para reger a cadeira, porque entretanto eu passei a assistente. Suponho que se chamava primeiro assistente. Enfim, podia reger a cadeira e o Adérito convidou-me para reger a mesma cadeira que tinha sido membro no ISCTE, que era a introdução às ciências sociais, a antropologia das ciências sociais e tal e tal. Sabendo que eu estava interessado em talvez ir para Lisboa, para o ISCTE, o professor Cedas Nunes, que foi mais ou menos quem fundou o ISCTE, me escreveu convidando para ir para o ISCTE. Eu tive uma conversa com ele muito interessante. Ele explicou que precisava de alguém que lançasse em bases sólidas a área de metodologia das ciências sociais, que ele queria que fossem bases interdisciplinares e que ele achava que eu era a pessoa mais indicada para fazer uma coisa dessas. Ele disse, sim, quer dizer, eu posso fazer isso, mas não é essa a minha vocação. Ele disse, bom, então podemos fazer uma espécie de acordo. O Sr. Doutor vem, organiza a cadeira, faz o programa, a bibliografia, forma um ou dois assistentes que possam depois assegurar a cadeira e quando a cadeira estiver montada, pode passar para uma outra área do seu interesse. Nunca fui um discípulo de Adérito Cedas Nunes, e não digo isso nem com orgulho nem sem orgulho, nunca fui, ao contrário, enfim, da maioria dos meus colegas da minha geração. Foram discípulos, de resto, quase todos, digamos, emancipados, completamente emancipados, mas suficientemente adultos para também não serem contra. Terá havido um ou outro. Bom, desses reza pouca história, infelizmente, porque justamente eu nunca tive problemas, porque quando eu me encontrei com ele, eu, do ponto de vista intelectual, mark my note, do ponto de vista intelectual, eu já era uma pessoa bastante crescida. Em 86 fui contactado pelo Manuel Vilaverde e pelo Cedas Nunes e pelo Robert Rowland, mais uma vez, que estava na altura na Fundação Gulbenkian. Então eu tinha que decidir se ia para um centro de investigação que eles estavam a criar na Gulbenkian ou para o ICS. Mas o projeto do ICS era um projeto fascinante e o Cedas Nunes era uma figura muito complexa, muito difícil, mas uma figura fascinante intelectualmente. E era um indivíduo que lia as coisas que a gente escrevia e que estava interessado mesmo naquilo que a gente fazia. E não havia a mínima dúvida que eu queria juntar-me a esse grupo. O Adérito Cedas Nunes, que de facto é um personagem de excepcional importância nesta altura. É um homem muito capaz, com uma formação enquanto economista forte, em sociologia também, esteve ligado a uma fase do corporativismo e foi mesmo dos ideólogos mais brilhantes do corporativismo, também muito conhecedor da doutrina social da Igreja, uma vez que ele estava muito ligado aos movimentos católicos, mas é de facto um excelente professor e sobretudo um coordenador de equipas como eu acho que nunca mais encontrei. Adérito Cedas Nunes foi um personagem marcante. Ele não teve muitos orientandos, teve apenas dois. Eu próprio e o Manuel Braga da Cruz, muito exigente, mas ao mesmo tempo muito disponível. E guardo boas memórias